Tentar me ouvir. Queridos, que alegria poder estar aqui com os irmãos, poder estar junto com vocês, é muito bom. Eu sou muito grato a Deus por essa comunhão bendita que nós temos com o pastor Davi e a sua família. Sempre que é possível retornar e estar com os irmãos, ele sempre carinhosamente me favorece aqui a oportunidade de poder compartilhar algo com os irmãos, e isso para mim é uma alegria assim, muito grande, né? É muito bom a gente poder passar por algum lugar e poder depois retornar e manter essa comunhão. Eu acho que isso deveria ser algo muito mais comum no nosso meio, porque é isso que o Espírito Santo de Deus deseja. Ele manifesta justamente essa unidade e solicita que nós nos esforcemos ao máximo para manter essa unidade, a fim de que essa harmonia da comunhão nos livre, realmente nos salve da individualidade. Porque há um coletivo aqui, um só corpo com muitos membros, todavia aqui não há um eu, há um nós aqui nesse lugar, e é isso que a gente deve, é assim que a gente deve viver. Então, irmãos, toda vez que a gente retorna para rever os irmãos, há muitas coisas que a gente pensa em compartilhar, e eu tinha muito para falar, aquela saudade de poder reencontrar e falar muita coisa, mas eu já fiz isso da última vez que eu vim aqui. Eu falei muito, e eu percebi que, assim, por conta da ceia, eu queria falar hoje menos, mas não menos importante do que o que eu falei anteriormente, porque é a palavra do eterno Deus. Então eu queria convidar você a abrir sua Bíblia aí em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. E eu vou ler o texto e depois eu vou me ater à introdução para depois retornar aqui ao texto, tá bom? Efésios capítulo 1, que eu quero ler com vocês o verso de número 3 até o verso de número 18. Efésios capítulo 1, verso 3 ao 18. E essa leitura é só para que a gente entenda o que realmente o versículo 18 está aí manifestando para nós, que é o nosso ponto de partida. Amém? Então acompanhe comigo a leitura, mesmo assentados assim, mas com toda reverência. Diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito ou o bom propósito de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito ou bom propósito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual também fomos feitos heranças, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação,
tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Até aqui. Amém. Ficou chique isso aqui, hein? Irmãos, eu quero pedir perdão porque eu acabei não me apresentando, a maioria dos irmãos aqui já me conhece, né? Eu sou o pastor Carlos Eduardo, hoje pastoreio a igreja em Coroa Grande, né? Já fui pastor aqui da igreja e por isso, assim, acabei não me apresentando, né? O mau costume de achar que todos já me conhecem, mas eu estou vendo alguns rostinhos novos e quero dizer para você que é uma alegria poder estar aqui compartilhando algo da parte de Deus com a sua vida, né? Revendo aí alguns rostinhos que eu já conheço também, estão aqui conosco, é muito bom, né? Eu fico muito feliz. Irmãos, esse texto é muito rico e tem muitas informações para que a gente pudesse hoje meditar, mas eu quero focar num ponto só para que a gente possa caminhar. Eu tenho percebido que nesses últimos tempos nós temos nos distraído facilmente com muitas coisas. O entretenimento é sempre muito bom e muito bem-vindo. Eu, por exemplo, estou de férias, né? E eu quero alguns entretenimentos aí para poder gozar um pouco dessa vida que Deus nos deu. Mas a gente precisa sempre ter o equilíbrio em todas as coisas. E a palavra de Deus justamente vem nos trazer isso, vem nos propor isso. O equilíbrio em todas as coisas. E o que o inimigo das nossas almas sempre pretende é nos levar à distração. E nesses últimos dias, o que nós mais temos visto é que o povo de Deus tem perdido o foco das coisas essenciais, daquilo que Deus, como um pai amoroso, tem proposto para a sua família, para os seus filhos. Então nós falamos muito sobre Deus como um Deus poderoso, e Ele realmente é, porque não existe outro. Não existe outro, só Ele é Deus, e só Ele tem poder para fazer o que Ele quer. Ao engodo de Satanás, na verdade, a palavra de Deus lá em 2 Coríntios 10, verso 4, vai dizer que a palavra de Deus ela é poderosa para destruir fortalezas, diante dos sofismas que existe. Sofisma é aquilo que é a inversão da verdade, ou seja, aquilo que tem cara de verdade, mas na verdade é uma distorção da verdade. Então Satanás, quando ele gera uma mentira, ele gera uma distorção da verdade. Ele não vai inventar nada novo. Ele pega aquilo que Deus estabeleceu e distorce aquilo. E com isso nós temos assim perdido o foco das coisas espirituais. A Bíblia fala sempre dessas verdades. E o texto que nós lemos vai dizer justamente isso. Ele começa bem dizendo a Deus por toda sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais, na pessoa de Cristo Jesus. Deus já nos concedeu essas bênçãos. E essas bênçãos que Ele nos concedeu, nos favorece nas regiões celestiais. Então aquilo que a gente comumente costuma hoje em dia chamar de bênção, na verdade, nada mais é do que um favor de Deus, um mimo de Deus, um benefício de Deus. Porque a bênção de Deus, ela está no âmbito espiritual.
E a gente acha então que a gente recebe essas coisas, esse favor de Deus, né, que realmente nós não merecemos, né? A gente acha que tudo isso que nós possuímos hoje, que Deus nos concede para que nos ajude a crescer e amadurecer e também a fazer com que o corpo seja bem ajustado, a gente acha que isso aí é bênção. E a gente já viu aqui, não há nada novo, irmãos, né? Não há nada novo no Evangelho. O que precisa ser bem discernido, porque a gente já viu aqui que bênção não é ter, bênção é ser. A gente já falou sobre isso, né? Muitas vezes. E o que acontece é que a gente precisa aprender a meditar na palavra. O salmista vai dizer isso. Ele vai dizer que a gente precisa meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Então, o que eu quero nessa noite não é fazer uma exposição plena desse texto que nós lemos agora, né? Mas eu quero nessa noite te propor, diante daquilo que nós vamos ainda experimentar nesse momento de comunhão, propor uma meditação das verdades essenciais do cristianismo. Aquilo que a gente possa então erguer os nossos olhos dessa terra e ascender até os céus, que é isso que Paulo propõe, né? Inclusive foi um dos textos que nós, né, ali partilhamos ali na célula, uma coisa tão gostosa, um momento tão bom, quando nós vimos ali que Paulo em 2 Coríntios vai dizer isso, né? Ainda que o nosso homem exterior possa se corromper, possa se compadecer, o nosso homem interior vai se fortalecer, porque nós vamos ver aqui em Efésios mesmo, Deus falando que Ele usa o seu poder, o seu dínamos, a sua dinâmica, para agir pelo seu Espírito, por intermédio do seu Espírito, no homem interior. A fim de quê? A fim de conhecermos. Está aqui no capítulo 3. Vamos ler esse texto? Eu queria passear com vocês em alguns textos, só para a gente meditar nisso. Tá bom? Então, Paulo, no capítulo 3, aqui dessa mesma carta, mantém sua Bíblia aberta aí, ou seu celular, né? Isso não é um estudo bíblico não, tá, irmãos? É uma proposta de meditação, tá? Para a gente alimentar a alma diante daquilo que a gente vai viver agora em comunhão. Então, no verso 14, Paulo agora se põe de joelho e ele vai orar diante do Pai e vai pedir ao Pai que a gente possa, diz aqui, ó, verso 16, para que segundo a riqueza da sua glória, Deus é tão abundante em riqueza, né? Ele vos conceda que sejais fortalecidos com o poder, aqui é o dínamos de Deus, a dinâmica que Deus trabalha, o poder de Deus, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de que, com o propósito de que, poder diz o quê? Compreender com todos os santos, não sozinho, mas com todos os santos, qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, ou seja, essa dimensão desse amor, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Mas com que propósito Paulo pede isso? Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. É isso que Deus deseja, né? Nos encher da sua plenitude, assim como Ele enche o Filho. Então, lá em Colossenses nós vamos ver isso, que tudo que se pode ver de Deus está no Filho. Ele é a plenitude de Deus, e tudo que se pode ver do Filho está na igreja. Então nós somos um corpo só, ou melhor, uma pessoa só, onde Cristo é o cabeça e nós o corpo. Então, irmãos, a proposta que eu tenho para os irmãos é se aperceber como nesses dias nós temos nos distraído apenas olhando para esse mundo. Os nossos olhos estão ainda nessa terra. Como nós ainda granjeamos as coisas para esse momento, como nós ainda desfrutamos e batalhamos e corremos atrás para as coisas desse momento, desse plano terrestre. E vamos nos esquecendo
daquilo que é proposta de Deus, em que Cristo seja formado em nós. É o que Paulo vai dizer aos Gálatas, né? Ele vai dizer, olha, vocês estão vivendo o que aí? Né? Então abra sua Bíblia aí, em Gálatas capítulo 1. E eu já quero terminar, porque é uma breve meditação mesmo. E aqui no capítulo 1, a partir do verso de número 3, ele diz assim, Gálatas 1, 3, ele diz assim, ó, graças a vós outros e pais, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para quê? Para nos desarraigar deste mundo perverso. Então, ele se entrega a si mesmo para nos desarraigar desse... Nós estávamos enraizados nesse mundo perverso e ele quer nos desarraigar. Mas nós lemos o texto agora em Efésios que ele o quê? Quer que nos arraiguemos em amor, estejamos enraizados em amor. Então ele diz, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos, amém. E no verso 6 ele começa a dizer, olha irmãos, admira-me que estáis passando depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para um outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o genuíno evangelho de Cristo. Há uma distração muito grande no nosso meio e nós começamos a nos, enredar por essas coisas. É por isso que lá em Colossenses, Paulo vai alertar isso também. Ele vai dizer isso. Colossenses, capítulo 1, capítulo 2, ele vai dizer assim no verso 8, cuidado que ninguém vos venha enredar, sequestrar, raptar, jogar uma rede sobre você e puxar, e prender você, com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição de quem? De homens, conforme os rudimentos de onde? Do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É em Cristo que habita. Então, a palavra de Deus, ela nos propõe uma meditação nas coisas espirituais, para que nós possamos focar naquilo que realmente Cristo realizou e continua realizando na nossa vida. Nós precisamos ter uma clara compreensão da nossa natureza, da nossa identidade e do nosso propósito. A natureza fala daquilo que nós somos em essência. Nós somos agora seres espirituais, porque nós fomos regenerados pelo Espírito Santo. Nós nascemos de novo. 2 Coríntios 5,17 vai dizer isso. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então as coisas velhas, elas já passaram. Precisam passar, irmãos. Tudo precisa agora se manifestar como novo de Deus na nossa vida. Hoje eu estava conversando com minha filha e falei, minha filha, não se iluda. Não se iluda, não se engane. Isso aqui é o verdadeiro Matrix. Falei para ela. Alguém aqui já assistiu esse filme Matrix, né? Isso aqui é uma ilusão, irmãos. Tudo que você conquista, tudo que você retém, tudo que você tem, tudo que você possui, tudo isso fica. Tudo isso passa. Mas as coisas espirituais das quais nós não vemos, essas são reais. Essas são eternas. São essas que perduram para todo sempre. Então, Deus propõe para a gente voltar o nosso entendimento. Paulo vai orar aqui, e eu quero voltar agora nesse capítulo 1 de Efésios, que foi, nós lemos, como eu disse para vocês, eu ia ficar na oração de Paulo aqui. Então, verso 15, ele diz assim, olha, por isso,
capítulo 1 de Efésios, verso 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e no amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda esse espírito, essa disposição de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Então esses irmãos tinham fé, tinham amor, e não é que eles não conheciam a Deus, mas eles não conheciam a Deus plenamente. Então ele ora para que Deus, através da sabedoria e da revelação, possa levá-los a um pleno conhecimento deles. De que maneira? E isso é importante aqui, que você grave. Iluminados os olhos do vosso entendimento, do vosso pensamento. Para quê? Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. O grande ponto aqui, na oração de Paulo, é que só Deus pode iluminar os olhos do nosso entendimento. Algumas versões está coração, mas coração, na verdade, né, é essa figura de linguagem para pensamento. Né? Se você for lá em Mateus capítulo 9, você vai falar assim, você vai ver Jesus falando assim, Jesus conhecendo o pensamento deles, disse a eles, por que vocês estão propondo essas coisas no seu coração? Então, o coração que não é o órgão que bombeia sangue, mas é essa clara compreensão aí do pensamento. Então, por isso que algumas versões têm entendimento. Então, iluminados os olhos do coração. Se Deus não iluminar os olhos do nosso coração, nós não vamos compreender plenamente aquilo que Deus tem como um plano eterno para nós. Toda essa dinâmica daquilo que Paulo veio explicando antes, que nós lemos do verso de número 3 até o verso de número 14, que é essa manifestação do plano de Deus, só vai ser totalmente absorvida e compreendida diante da iluminação dos olhos do nosso entendimento. Nós precisamos realmente ter uma clara compreensão das coisas espirituais. Só quando nós realmente percebermos o que Deus está manifestando em nosso favor, quando nós começarmos a enxergar isso, é que nós vamos então nos dispor a viver essa nova vida, essa novidade de vida, com toda a satisfação que temos. Porque nós ainda estamos olhando para essa terra. Nós ainda estamos olhando para esse momento, para esse plano terrestre. Nós ainda estamos nos entretendo com as coisas que o mundo nos oferece. E veja bem, eu não estou falando do mundo, não estou falando do curso do mundo, não. Eu estou falando do mundo, o que mundo criado pelo próprio Deus acaba nos favorecendo, nos oferecendo. E não que isso seja ruim. Como eu disse, o entretenimento, ele é bom. O problema é que nós nos distraímos com isso e nos satisfazemos com isso. Nós achamos que isso para nós basta. Nós achamos que a salvação, ela é um fim em si mesmo. E agora, uma vez alcançado pelo amor de Deus, agora, então, nascidos de novo, nós achamos então que agora é só aguardar o céu e viver essa vida de qualquer maneira. Vamos viver essa vida aqui esperando que o céu chegue para nós. Mas não é isso que a palavra de Deus nos propõe. A palavra nos propõe aqui que existe um mistério de Deus que estava oculto, mas que foi revelado para nós. E esse mistério é que Cristo em nós, a esperança da glória. É que Cristo seja formado em nós. Que Gálatas vai dizer, que Paulo vai dizer em Gálatas aqui, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, porque eles estavam tão distraídos, tão longe do genuíno evangelho, ele diz, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Nós estamos nos distraindo com as coisas desse mundo, achando que a salvação é um fim em si mesmo e nos dando por satisfeito.
Mas a proposta de Deus não é nos salvar apenas para irmos para o céu. A proposta de Deus não é nos salvar por uma eternidade com Ele apenas. A proposta de Deus é para que nós possamos ressuscitar para uma nova vida em Cristo, onde Cristo seja formado em nós, e através das virtudes desse Cristo em nossa vida, as pessoas possam ver o Filho, e vendo o Filho, vão ver o Pai que está no céu. Nós chegamos a um tempo de descrédito total da palavra. Você não pode chegar e dizer assim, num mecânico, falar assim: olha, conserta meu carro e eu volto aqui à tarde para te pagar, ou volto dia 10 para te pagar. Não, você tem que deixar um cheque de calção, você tem que passar um cartão, você tem que fazer qualquer coisa. Ou deixar o carro lá, até dia 10. Porque o descrédito da palavra do homem já se foi. Então, a gente não comunica o Evangelho mais, no dia de hoje, com a expressão da palavra. Nós vivemos o Evangelho. Nós vivemos uma vida que expresse as virtudes de Deus, porque Pedro vai dizer, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 9 e 10, vai dizer isso. Nós não éramos povo, mas agora somos povo, não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia. Para quê? Para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E Paulo vai dizer exatamente isso em Colossenses capítulo 3. Ele vai dizer: olha, porque vocês são amados de Deus, porque vocês são santos e amados de Deus, é que vocês precisam agora manifestar a misericórdia, a bondade, a humildade, a mansidão e a longanimidade. Essas 5 virtudes Paulo expressa em Colossenses capítulo 3, verso 12 em diante. Aí eu pergunto, irmãos, vamos refletir aqui, já que nós paramos para meditar e a proposta foi essa. Essas virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, elas estão sendo evidenciadas em nossa vida, de maneira que Cristo possa então estar se manifestando em nós, sendo formado em nós, eu, um Cristo de Deus, de forma que eu não preciso falar, mas pelo meu viver cotidiano, expressando essas virtudes, as pessoas olham para mim, vê o filho, e vendo o filho vê o pai, se interessam por essa novidade de vida, e aí então eu posso falar, porque aí eu tenho crédito para falar, porque eu estou vivendo. Isso tem acontecido na nossa vida? Isso é uma realidade para nós? Como um povo que se reúne aqui para celebrar, e numa celebração tão linda e tão gostosa como foi a de hoje, celebrar realmente a maravilhosa graça de Deus, que foi cantada aqui, mas foi anunciada aqui no domingo passado, pelo próprio Deus, por intermédio do seu servo. Essa graça que para nós foi gratuita, mas que Deus pagou um preço alto. E eu quero dizer para você, a salvação é gratuita, mas a maturidade, o crescimento espiritual nos custará tudo. Porque Jesus falou: quem perder a sua vida, achará. Então, o crescimento espiritual e a maturidade vai nos custar tudo, inclusive a própria vida, porque em Romanos capítulo 12, Paulo vai dizer que a gente precisa ser um sacrifício vivo. Sacrifício vivo é aquele que conscientemente se entrega em cima do altar. Todo sacrifício era imolado antes, porque
Isso é instinto. Você pega um bicho, se você botar vivo lá para matar, ele quer pular fora. Então mata e bota ele no altar. Agora Deus está falando assim, ó, eu quero que você seja um sacrifício vivo, assim como o meu filho o foi, porque eu quero ver os meus filhos voluntariamente indo ao altar, para que o eu possa morrer e o nós possa ser edificado para a glória de Deus. Não mais pensando em mim, mas pensando em nós como um corpo. E aí, nós então completamos a grande obra da salvação. Porque a salvação, ela perpassa a nossa história. E por conta de ser gerada no amor do Pai, ela então se manifesta no passado, nos livrando da ira divina. Por ser manifesta então na graça do Filho, ela então nos livra da natureza adâmica. E porque ela então se manifesta na ação do Espírito Santo, na comunhão do Espírito Santo, ela nos livra da individualidade. Então nós somos salvos da ira divina, somos salvos da nossa natureza adâmica, e na comunhão nós somos salvos da individualidade. Indivíduo é aquele que não se divide. Mas Deus falou sobre nós o que nós vamos ouvir hoje. Esse é o meu corpo. Quem é o corpo de Cristo? A igreja. Esse é o meu corpo que é dado por nós. Fazei isto. O corpo de Deus é partilhado. Ele nos ensina a partilhar. Ele nos ensina a olhar para o lado. E a instrução de Paulo à igreja de Coríntios é: esperai um pelos outros, para que vocês possam comer juntos. Sabe o que significa isso? Significa que a gente precisa entender que, olhando para o lado, nós não estamos sozinhos, nós temos uma família de irmãos para partilhar esse momento de comunhão. E a salvação então é completada assim, porque não são três deuses, é um Deus só, que se manifesta em três pessoas e age por meio dessas três pessoas. O amor do Pai nos livra da ira divina. A graça do Filho nos livra da natureza adâmica. E a comunhão do Espírito nos livra da individualidade. E aí nós somos completos, edificados para a glória de Deus. Que você possa se entreter com tudo de bom que Deus criou, né? Principalmente nessa área aqui de praia, né? Tem tanta coisa boa, né? Para que a gente possa entreter, para que a gente possa realmente gozar, para que a gente possa usufruir da vida. Deus te concedeu alguns bens para que você possa realmente gozar. Goze do seu carro, goze da sua casa, goze da sua TV. Faça isso, mas sem se distrair, sem deixar ser levado, a fim de que você perca a visão das coisas espirituais. Porque a igreja é a intersecção entre Deus e a terra, o céu e a terra. A igreja é isso aqui. Esse aqui é a igreja, nos lugares celestiais, céu e terra, é a intersecção. Por isso que Jesus nos ensinou, quando a gente orar, a gente diz que venha o teu reino até nós. A igreja traz o reino de Deus e manifesta ele nessa terra, para que nós possamos experimentar tudo o que Deus tem para a nossa vida, para que as pessoas que estão lá fora possam entender e compreender, porque quando olharem para você vão ver as virtudes do Filho. Jesus disse assim, e eu termino: aprendei de mim que sou e humilde de coração. Essas são as duas virtudes essenciais para a gente ver se realmente eu sou uma nova criatura. Será que eu sou convertido? Será que eu sou realmente um filho de Deus?
eu preciso ver se eu sou manso e humilde de coração. Duas virtudes que precisam ser manifestas todo o tempo na nossa vida. E aí a gente vai proclamar realmente que Deus habita em nós, que nós somos uma nova criatura. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Eu disse que eu ia ser breve. Nós temos aqui um momento tão especial que não pode ser corrido. Meu desejo era fazer a exposição de um texto aqui, mas eu ia levar um tempão. Mas eu acho que isso aqui é mais importante, esse momento é mais importante. O momento da ceia do Senhor. Entendermos a ceia e discernirmos a ceia. Entendermos o corpo de Cristo e discernirmos isso. Pai, como é bom poder estar em família. Como é bom poder, Senhor, compreender, ter os olhos do entendimento iluminados pelo Senhor, para sabermos qual é a esperança do nosso chamamento, porque é a esperança que nos move, é a esperança que nos impulsiona a entender que o nosso chamamento não é para fazer, mas é para ser. Que o nosso chamamento está não naquilo que fazemos, mas no quanto Cristo está sendo formado em nós. O quanto nós podemos evidenciar de Cristo em nós, a esperança da glória. Por isso, Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade de compartilhar com os meus irmãos e minhas irmãs nessa noite. E poder agora com eles participar da mesa. Porque o alimento é um pretexto para que possamos estar em família, em volta da mesa, como irmãos e irmãs, todos vivendo igualmente na mesma situação, diante daquele que nos convida a estar com Ele. Por isso te oramos com muita gratidão no nosso coração e pedimos, Espírito Santo de Deus, continue a ministrar ao nosso coração até o final dessa reunião, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã. Pastor Davi, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de poder compartilhar. Possamos desfrutar, irmãos, ainda de muito de Deus, daquilo que Deus tem realmente para ministrar a nossa vida, que você possa abrir o seu coração para isso. Amém.